4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nesta Bíblia, é na página 136 do Novo Testamento. Glória a Jesus. O título diz: A Mulher de Samaria. Glória a Deus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Somente até aqui. Amém. Amém. Glória a Jesus. Bendito seja A mulher de Samaria. Bendito seja Deus. Mais um dos capítulos na história do Evangelho em que Jesus faz algo que com certeza os fariseus não aprovariam, até mesmo seus seguidores não aprovariam, que era comunicar-se com um samaritano, ainda mais sendo uma mulher. Tanto que Tiago e João, quando viram os samaritanos e foram afrontados, disseram ao mestre: Dê-nos o poder, permita-nos que oremos e desça fogo do céu e consuma todos eles. Bendito seja o Senhor. Porque os judeus e os samaritanos, eles compreendiam, eles não se tratavam, não conversavam, eles não tinham nenhum tipo de amizade. Bendito seja o Senhor.
E, irmãos, todo esse ódio, toda essa raiva teve início há muito tempo antes. Ainda na época dos juízes, Samaria era uma província e os israelitas que moravam ali, eles tinham alguns atritos com os demais. E depois da morte do rei Salomão, quando o reino foi dividido, em que 10 das 12 tribos, todos descendentes de Abraão, todos descendentes de Isaac, todos filhos do mesmo pai, Jacó, bendito seja o Senhor, 10 das 12 tribos seguiram Jeroboão e 2, bendito seja Deus, ficaram separados, a tribo de Judá e a de Benjamim. E a tribo que seguiu Jeroboão, ali foi instituído o Reino do Norte e a sua capital ficou sendo Samaria. Já de Jerusalém, o Reino do Sul, de Judá, passou a capital, continuou a capital sendo Jerusalém. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. E Samaria, irmãos, os israelitas ali, que seguiram Jeroboão, o castigo de Deus veio sobre eles muito antes de vir sobre a tribo de Judá e de Benjamim. Porque o Reino do Norte teve uma sucessão de reis impiedosos, de reis ímpios, de reis que se desviaram à idolatria, que associaram a outros povos. Bendito seja o Senhor. E então a Assíria atacou Israel e eles foram levados cativos. E a Assíria começou a deportar, bendito seja Deus, ela começou a levar israelitas para um lugar do seu reino, das suas terras, e trazia outros povos dominados e colocavam em Samaria. E ali começou a ter união, bendito seja Deus, entre os judeus, entre os israelitas que estavam ali, com povos de outros povos gentios. E então começou a ter uma miscigenação, e estes israelitas, pelos judeus, passaram a ser considerados impuros. Bendito seja o Senhor. Tanto que quando Neemias começou a edificação dos muros e quando o templo foi ser reconstruído por Zorobabel, os samaritanos desejavam ajudar a reconstrução do templo, mas foi-lhes negado por eles serem impuros para os judeus. Então eles também construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, e ali começou então, irmãos, eles a dizerem que onde adoravam em Jerusalém era um local errado, que o local correto era sobre o Monte de Gerizim. Bendito seja o nome do Senhor. E eles consideravam que eles eram os descendentes de Jacó e eles não tinham parte com os judeus que os rejeitavam. E logo, irmãos, então, foi tendo sempre essa divergência. Sambalate, que enfrentou Neemias, ele mesmo era um samaritano que havia se casado com a filha do sumo sacerdote. E, irmãos, sempre houve esses dissabores, essas guerras, mas quando essas lutas entre eles. Então, eles mesmos se odiavam, sendo todos descendentes de um mesmo pai, Abraão, mas pela miscigenação destes povos, de entrar povos de outras tribos, ou melhor, irmãos, outros povos, outras nações, que também eram conquistadas por Samaria, pela Assíria, e terem causado essa miscigenação ali nos samaritanos, eles passaram a ser odiados. E eles odiavam os judeus que também não os aceitavam. E sempre teve essas guerras, essas lutas, essas discussões. Quando um passava pelo outro, irmãos, eles cuspiam, eles lançavam pedras, eles xingavam, eles se esbofeteavam, enfim. Eles não se davam, não conversavam. Mas Jesus veio e ele começou a quebrar alguns protocolos, bendito seja o Senhor, que os judeus não faziam. Ele utilizou-se em uma história falando sobre um samaritano que ajudou um judeu que havia sido assaltado. Bendito seja o Senhor, e ensinando que ali, o próximo daquele judeu não era o sacerdote, não era o levita, mas era o samaritano, considerado impuro, que ele era foi o próximo daquele judeu que estava caído, como na parábola do bom samaritano. Bendito seja o Senhor. E aqui, mais uma vez, ele quebrou esses protocolos, ele se assentou junto ao poço de Jacó,
aqui fala como fonte, depois fala como poço. Era um poço, irmão, bastante profundo. Bendito seja Deus, numa terra em que Jacó havia adquirido e dado para o seu filho José. Bendito seja Deus. E ali, irmãos, naquele poço, que não foi Jacó que cavou, ele comprou aquelas terras com aquele poço. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Aquela mulher, quando chegou para tirar a água, ele estava lá. E ele, irmãos, ela até se espantou porque ele pediu água para ele. Foi o que ela disse. Como você, sendo judeu, fala comigo? Sendo eu uma mulher samaritana. Como que dizendo, você não sabe que nós não podemos conversar? Você não sabe que o meu povo te odeia, o seu povo me odeia? E bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus estava ali, irmãos. Ele não estava preocupado se ela era uma mulher samaritana. A preocupação dele era anunciar o reino que ele estava trazendo. E bendito seja o nome do Senhor. E a preocupação era com a salvação da alma daquela mulher e das pessoas que estavam ali em Sicar. Bendito é o nome do Senhor. E aquela mulher, irmãos, quando começou a conversar, ele falou sobre a água. Bendito seja Deus, que brotava dele a água da vida, de que quem beber dela jamais teria sede. Bendito seja o Senhor. E ele, começando a falar, falou para ela, chama o seu marido. E foi quando ela lhe disse, eu não tenho marido. E ele, como a conhecia, bendito seja o Senhor, desde a fundação do mundo, porque ele é o coautor da criação. Então, quando nós fomos feitos, quando o primeiro homem foi criado, ali estava ele também. Bendito seja o nome do Senhor. E por ele ser onipresente, onisciente, onipotente, e por ele conhecer todas as coisas, para ele nada é oculto, passado, presente ou futuro. E ele chama as coisas que não existem pelo nome. E tudo aquilo que ainda não aconteceu para ele já foi, porque para ele não existe passado, não existe futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, disse ele. Bendito seja o nome do Senhor. E ele começou a falar para ela sobre ela, sabendo que ela bem disseste que não tem marido, porque tiveste 5. Bendito seja Deus. Irmãos, se nós começarmos a atentar a situação dessa mulher, nós podemos perceber que não era uma mulher, irmãos, que vinha, bendito seja Deus, de uma família tradicional ali, que tinha uma família tradicional. Era uma mulher que ela vinha de uma vida sofrida, uma vida difícil. Não era o primeiro marido, aquele que ela estava não era marido dela, por certo era apenas um homem que ela estava talvez coabitando ali, mas ela tinha tido 5 maridos, irmãos, e a palavra aqui não relata se eles morreram, se cada um morreu, se foi um depois do outro, bendito seja Deus, ou se ela foi abandonada, se ela foi rejeitada, ou se ela rejeitou alguém. Aqui não diz na palavra se ela foi repudiada, mas nós podemos compreender que Jesus a escolheu ali. Bendito seja Deus, quando ela chegou para tirar a água, porque ele conseguiu enxergar nela a condição que ela estava, todas as suas machucaduras, as suas dores, tudo que ela já havia passado, que no texto não está explícito, que nós não conseguimos ler, mas bendito seja o nome do Senhor. O que nós não enxergamos na letra, o Senhor enxerga através dos seus olhos, bendito seja o Senhor. E ele havia enxergado naquela mulher alguma coisa, e ele se manifestou para ela. E ali, bendito seja Deus, salvo erro, foi a primeira vez que ele admitiu ser o Cristo. Ele falou para ela, eu o sou, eu que falo contigo. E aquela mulher acreditando, porque viu que ele falava sobre a vida dela, ela correu entrando pela cidade, encontrando os homens, ela dizia, tem um homem que falou tudo o que tenho feito, não seria ele o Cristo? E eles vieram para ter com ele, bendito seja o nome do Senhor. Então esta mulher, irmãos, que outrora, se um dos discípulos chegasse ali e encontrasse com ela, por certo a rejeitaria, a desprezaria, mas nenhum deles ousou abrir a sua boca ou perguntar para o Senhor, porque ele falava com ela. E Cristo, o Senhor Jesus ali não estava preocupado com o que os discípulos pensariam ou com o que os samaritanos pensariam. Ele apenas enxergou aquela mulher e ele viu o que tinha dentro dela. Bendito é o nome do Senhor. Ele conheceu as suas machucaduras, ele sabia do seu sofrimento, ele sabia da rejeição que ela havia passado, ele sabia que ela, como toda mulher, irmãos, daquela época principalmente, tinha o desejo
de ter uma família, de um homem que tirasse ela da sua casa, cumprindo o mandamento de que o homem deixaria seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher. Então ela tinha essa esperança de ter uma família, um esposo que cuidasse dela, a quem ela pudesse respeitar e amar também, e constituir uma família e ter filhos, e que por causa de algo que aconteceu no seu caminho, ela não teve um homem que fez isso, mas ela teve 5. Foi um marido, depois teve outro marido, e depois mais um novamente. Talvez ela ficou viúva, talvez não, talvez foi rejeitada, talvez foi repudiada, bendito seja Deus, mas a verdade é que ali ela estava, já tinha perdido 5 maridos, e o homem que ela tinha não era marido dela, não havia se casado, bendito seja Deus, por certo vivia, irmãos, por não ser casado, eles viviam ali, bendito seja o Senhor, cometendo seus atos pecaminosos, mas Jesus não olhou para o tamanho do pecado, não olhou para o tamanho da rejeição, não olhou para o que ela sentia, não olhou por ela ser considerada impura, porque era uma samaritana. Ele também não olhou se ela o olharia com um olhar de rejeição, mas ele, com um olhar sublime, com o seu coração, bendito é o nome do Senhor, que só queria abraçar e anunciar o evangelho. Ele olhou e enxergou aquela mulher, todas as feridas da sua alma. Então ele começou a lhe falar, e bendito seja Deus, enquanto falava, as suas palavras entravam no coração dela, e aquela água que ele dizia, a água que eu lhe der, a quem eu der de beber, jamais tornará a ter sede. Ele começou a despejar dessa água sobre ela, e ela, irmãos, ali, mesmo que tendo um pouco de dúvida, já correu acreditando ali, bendito seja o Senhor, e dizendo, não seria ele o Cristo? Vamos lá, porque ele falou tudo para mim, bendito seja o nome do Senhor. Então hoje, irmãos, diante desta palavra que o Senhor enviou, dentro dessa sala nós não temos nenhum samaritano, não temos nenhuma samaritana, mas bendito é o nome do Senhor. Mas você que está ouvindo esta palavra, seja por esta plataforma, seja pelo YouTube, bendito é o nome do Senhor. Quantas vezes você já foi rejeitada, você já foi rejeitado, bendito é o nome do Senhor, e no seu coração você se sentiu impuro, se sentiu impura, e muitas vezes não achando que tinha nem dignidade de dobrar o seu joelho e falar com o seu Deus, porque as coisas que aconteceram na sua vida te colocaram para baixo, e a tua fé malogrou, a tua fé desfaleceu, e você já não conseguia mais ter esperança. É como se arrancasse de dentro de você a sua vida, e você fosse somente um corpo que caminhava sem alma, sem sentimento. Bendito é o nome do Senhor, como se houvesse morrido algo dentro de você. Bendito seja Deus. Mas hoje o Senhor se assentou na ponta deste poço, na beirada deste poço. Bendito é o nome do Senhor, e bem-aventurado é você que veio tendo sede, porque por esta palavra ele te diz, bendito seja o nome do Senhor, aquele que beber da água que eu estou derramando hoje, jamais voltará a tornar a ter sede. Bendito seja o nome do Senhor. Então por esta palavra, no nome do Senhor Jesus, receba desta água que saltará dentro de ti, brotará dentro de ti, te fazendo saltar para a vida eterna. Bendito seja Deus. Não importa tudo que você passou, não importa todo o teu desprezo, o teu abandono, não importa se te venderam, não importa se te acusaram ou te caluniaram, ou se você foi traída, rejeitada. Bendito é o Senhor. Se você foi, irmão, abandonado, desprezado, se te acusaram, se te apontaram, bendito é o nome do Senhor. Não importa se levantaram tanta calúnia, não importa se as portas do emprego se fecharam para você, não importa, bendito é o nome do Senhor, se até mesmo na rua os teus próprios irmãos não te enxergam e nem mesmo te saúdam, se a própria família tua te virou as costas, isso não importa, bendito é o nome do Senhor. Não importa o tamanho do teu sofrimento, ou da tua machucadora, ou quanto a tua alma está dilacerada, hoje o que importa é que você veio para tentar tirar um pouquinho de água, e o Senhor apareceu, bendito seja o nome do Senhor, para fazer brotar uma fonte dentro de você, e você terminará hoje esta reunião sentindo esta fonte brotando, bendito é o nome do Senhor, e saciando a tua sede. E quantas vezes a tua alma, bendito é o nome do Senhor, como Davi, ela salmodiou, a minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo, mas hoje Ele vem para saciar a tua sede por esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Você não é uma mulher de Samaria, você não é um homem samaritano, você, bendito é o nome do Senhor, não nasceu naquela província, você não é lá de Sicar, você não é residente do reino do norte, você não faz parte daquele povo que foi levado para a Síria, bendito é o nome do Senhor, mas você está hoje dentro desta reunião com a tua alma destruída, com a tua vida, bendito é o nome do Senhor, chacoalhada, balançada, viraram a tua vida de cabeça para baixo, jogaram os pés para cima, bendito é o nome do Senhor, e foi dado um decreto pelo teu adversário, que no lugar que você caiu, você não se levantaria mais, mas hoje esta água desta palavra, ela nascerá dentro de ti e te fará saltar pela vida eterna, bendito é o nome do Senhor. Toma desta água para saciar a tua sede hoje, bendito seja Deus, e sai como esta mulher, correndo pelas ruas, ou mesmo dentro da tua casa, dizendo que você o encontrou, bendito seja Deus, não como essa mulher que não o conhecia, mas você encontrou aquele que você pensou que já havia te abandonado, mas que sempre esteve sentado na beira do poço, com a fonte d'água para te entregar, e hoje você se reencontrou com ele. Então anuncia, é ele que fala comigo, é o Cristo. Chama a tua família, vem cá, vamos ouvir o que ele está falando, porque ele disse que dentro de mim vai brotar uma fonte d'água, bendito seja o nome do Senhor. E quando a tua boca se abrir numa oração, ou quando você abrir para falar deste Deus maravilhoso, ou para comentar alguma coisa com alguém, esta fonte começará a jorrar, bendito é o nome do Senhor. E ainda aqueles que acharam que você já estava por terra, bendito é o nome do Senhor, provarão desta água, bendito seja Deus, e verão que esta água que sairá de ti, porque Cristo colocou uma fonte em ti, ela te faz saltar para a vida eterna. O reino tinha sido dividido lá atrás. Lá atrás foi tudo dividido. 10 das 12 tribos seguiram Jeroboão. 2 ficaram ali, bendito é o nome do Senhor. E também sobre essas outras 2 que ficaram, também houve impiedade, também houve idolatria. E depois da Assíria ter invadido, bendito é o nome do Senhor, a Samaria, o reino do norte, bendito seja Deus, os caldeus se ajuntaram, os babilônios se ajuntaram, e eles invadiram também, bendito é o nome do Senhor, o reino do sul. E foi dali que eles levaram, bendito é o nome do Senhor, tanto o homem de Deus, e foi levado, bendito seja o Senhor, irmão. Quantos ficaram cativos na Babilônia? Bendito seja Deus. Daniel foi para lá, Sadraque, Mesaque, Abednego, e tantos outros que foram e que ficaram ali, bendito seja Deus. Também Neemias, que ficou cativo, e quantos nasceram no cativeiro sem poder ter experimentado da glória do antigo Israel, apenas ouvindo com seus ouvidos, que aqueles que estavam presos ali também, cativos, bendito seja Deus, naquela nação estranha, e que haviam pendurado as harpas no salgueiro, e que já não cantavam mais, bendito seja o nome do Senhor, apenas contavam para eles sobre a glória do antigo Israel, de como o mar havia se abrido, de como os primogênitos morreram, de como veio uma nuvem de gafanhotos, de como uma coluna de fogo separava eles dos egípcios, de como o sangue foi passado nos umbrais da porta, de como comemoraram a Páscoa, bendito seja o nome do Senhor, de como Deus levantou um homem de língua pesada e colocou, bendito seja o Senhor, para liderar um povo, milhares de pessoas, para sair daquela terra estranha e voltar, bendito é o nome do Senhor, para a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para Abraão, bendito seja o nome do Senhor. Eles apenas ouviam falar, nasceram no cativeiro, não provaram da glória de Israel, bendito seja o Senhor. E esta mulher, que também não havia provado desta glória, e ainda por cima era considerada impura pelos judeus, por aqueles que deveriam ser os seus irmãos, como o próprio Cristo disse, eles adoravam o que não sabiam, mas os judeus adoram o que conhecem, porque a salvação viria dos judeus. E mesmo ela sendo samaritana, um judeu estava ali, porque Cristo nasceu, e Cristo, irmãos, ele não era cristão, ele era judeu, ele é um Cristo, mas ele era judeu, e nós não podemos tirar isso dele,
bendito o Senhor, e como todo judeu, ele estava ali, alegando que a salvação viria dele, viria do povo dele, bendito é o nome do Senhor, e como todo bom judeu, ainda antes, durante a sua vida, ele evitou os samaritanos, e no início do seu ministério, ele evitou os samaritanos, ele evitou pregar para os gentios, ele evitou os milagres também para eles, e ele evitou tantas coisas, mas foi chegado o seu momento em que ele começou também a anunciar para eles, e o milagre também começou a ser realizado, e neste momento, Cristo, Jesus, o que nasceu o homem, nascido judeu, manifestava Cristo ungido nele, e ele começou já a anunciar a todos os povos, e esta mulher que não havia conhecido aquela glória do antigo Israel, mas que também havia ouvido falar dos seus pais, ouvido falar da época de Jacó, ouvido falar do poço, ela havia ouvido falar, e alguém já havia lhe recitado o que está escrito sobre as bênçãos lançadas sobre o monte de Gerizim, que é o local onde também eles construíram o templo dos samaritanos, bendito é o nome do Senhor. Então ela também só tinha ouvido falar sobre a glória de Israel, mas diante dela, quem ela estava vendo, quem ela estava enxergando, aquele que ela estava ouvindo, era maior do que toda a glória que foi manifestada no Egito, era maior do que toda a glória que apareceu para Abraão, porque todos aqueles irmãos participaram, bendito é o nome do Senhor. Naquela época, Deus fazia sim os seus sinais, as suas maravilhas, e grandes coisas aconteciam, bendito é o nome do Senhor. Jacó havia visto uma escada que subia e que desciam os anjos sobre ela, bendito seja o Senhor, ele havia participado daquilo. José tinha sido vendido e depois colocado como governador, e da boca dele saiu a interpretação, que interpretou o sonho de Faraó, e o Egito e toda a terra não teve fome por causa dele. Então tantos homens participaram de tanta glória. Quantas vezes Deus, comandando o exército de Davi, guardou o rei da morte e guardou tantos outros. Quantas vezes ele andou diante do povo, ele abriu o Mar Vermelho, ele abria o Jordão, ele derrubou os muros de Jericó, bendito é o nome do Senhor. E aquele Israel antigo viu todas essas glórias, mas esta mulher viu aquele que era responsável pela glória, a manifestação pura e genuína do amor de Deus, encarnado como um homem, nascido de uma virgem, sentado diante dela. E bem-aventurada foi aquela mulher que não participou da glória manifesta no Egito, mas que viu face a face o Filho de Deus que havia nascido de uma mulher e que estava frente a frente com ela. Aquele, bendito é o nome do Senhor, que criou todas as coisas, que foi coautor da criação. Ele estava ali anunciando para ela que ele mesmo faria brotar nela uma fonte inesgotável, que a faria saltar para a vida eterna. Bendito seja Deus. Quantos daquele lá atrás desejaram alcançar o que ela alcançou, e ela sendo considerada impura, ele se assentou e conversou com ela. Quantos, bendito seja o nome do Senhor, lá atrás tiveram desejo de estar com ele, de vê-lo, bendito seja Deus, de poder tocá-lo, de poder abraçá-lo, de poder conversar com ele de face a face. Bendito seja o nome do Senhor. Todos até então haviam visto a manifestação da sua glória, mas ali estava a pessoa dele, o Filho do próprio Deus, o Cristo, ali diante desta mulher rejeitada, desprezada, de um povo considerado impuro, de um povo que havia sofrido, que havia também ficado no cativeiro e que depois foi rejeitado pelos próprios irmãos. Ela estava ali participando desta glória manifesta, e ele apareceu e fez brotar realmente essa fonte nela. Bendito seja o nome do Senhor. Uma mulher que sofreu a vida inteira, naquele momento encontrou com aquele que podia acabar com todas as suas dores, com todas as suas angústias. E ele falou para ela: chegará o dia, e já chegou, em que nem em Jerusalém e nem aqui neste monte adorarão a Deus, mas aqueles que o adorarão em espírito
e em verdade. Você acredita que nesse exato momento ele estava falando de você? Ele estava falando de você que está ouvindo essa palavra, que você não ia precisar de um monte, não ia precisar entrar num templo, não ia precisar de um sacerdote, não ia precisar degolar um cordeiro e espargir o sangue sobre o altar, você não ia precisar de nada disso. Ele estava falando sobre você, que o adoraria em espírito e em verdade. Bendito é o nome do Senhor, que ia estar batendo na porta e não ia estar vendo a porta se abrir, mas ia estar adorando em espírito e em verdade, que ia estar dobrando o joelho e falando: Senhor, arranca o meu filho da onde ele está, e teu filho continuando lá, e você ainda adorando em espírito e em verdade, e você ia abrir a sua despensa e falar: Deus, oh meu Deus, eu não tenho o que comer hoje, mas o teu coração se adorando em espírito e em verdade: Senhor, eu fui abandonado, eu fui abandonada, mas no teu coração adorando em espírito e em verdade: Senhor, olha a minha enfermidade, eu estou num leito de dor, eu não consigo me levantar daqui, mas no teu coração adorando em espírito e em verdade. E bem-aventurado é você, que o próprio Cristo já comentava com aquela mulher sobre você, sobre este dia, que você o adoraria em espírito e em verdade. E por causa dessa adoração, do amor que ele sabe que você tem hoje, por essa palavra, brotará uma fonte dentro de ti, que te fará saltar para a vida eterna. Glória. Essa palavra, ela vai invadir todas, bendito é o nome do Senhor, todos os pontos da sua vida. Bendito seja Deus. Onde precisa Deus passar, Ele está passando. O que precisa mudar, será mudado. O que precisa fazer, será feito. Bendito é o nome do Senhor. Mas continua adorando a Deus em espírito e em verdade, que Ele não te deixe, não te abandona. E ainda antes que houvesse dia, Ele já era, e Ele já te conhecia, e Ele já sabia o dia de hoje, e no final de todas as coisas, porque Ele já viu o fim, Ele já sabe o amanhã, Ele já sabe o cumprimento de tudo. Para Ele, na glória, não existe passado, presente ou futuro. Para Ele todas as coisas já aconteceram, e por esta palavra Ele vem para te dizer assim: eu vi o final da sua história, você vai vencer a guerra que você está passando, o teu final será comigo, o teu final será sendo chamado pelo teu nome, o teu final será Cristo em nuvens dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuir um reino que está preparado desde a fundação do mundo. O teu final, ele é sublime, ele é eterno em glória. Então compensa você passar mais um pouquinho e suportar todas essas guerras e essas provações. Bendito seja Deus, ainda que com dor, ainda que com desprezo, ainda que enferma, ainda que não vendo o milagre entrar dentro da tua casa, mas compensa você reter a tua sinceridade, porque a tua história, o final dela já foi contado, e Ele sabe da tua fidelidade, Ele sabe do teu amor, e é por isso que Ele te anuncia e te adianta: eu vi o final da tua história, e ele será lindo na minha presença, pois tu viverás comigo na eternidade. Glória Bendito a Deus. seja o nome do Senhor. Hoje não tem judeu, não tem samaritano, não tem impuro, não tem desprezado. Bendito seja Deus. Por ele não. Você pode ter sido desprezado pelo teu marido, desprezado pela tua esposa, você pode ter sido desprezado pelo teu pai e pela tua mãe. Bendito seja o Senhor. Mas como está escrito na palavra: quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Hoje Ele te toma pelos braços. Não importa se te desampararam, não importa o que você passou. Bendito é o nome do Senhor. Tão somente adora a Deus em espírito e em verdade, ama Ele acima de qualquer coisa, porque Ele já te adiantou. A tua história será linda, e no final da tua vida, assentada numa cadeira diária dessas de fio que nós sentamos. Vocês acreditam, irmão, nisso? Bendito é o nome do Senhor. Assentado numa cadeira de fio, assentada, oxalá seja uma cadeira de balanço, rodeada de netos e de bisnetos. A tua boca vai se abrir para você contar sobre tudo que você passou, mas que em tudo Deus não te abandonou e não te desamparou, servindo de exemplo vivo para a sua descendência. Bendito é o nome do Senhor. Mas você vai se assentar rodeado dos teus netos, rodeada dos teus netos, e a tua boca se abrirá para salmodiar ao Deus da tua salvação.
salvação. Bendito é o nome do Senhor. E a tua boca dirá, como disse aquele dia o profeta Abacuque, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, e nos currais não hajam vacas, todavia, durante toda a tua vida, você exultou no Deus da tua salvação, e no final dela, quando você dormir com os teus pais, bendito seja o nome do Senhor, quando tudo terminar, o nosso encontro estará marcado. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Unidos agradecemos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus, Senhor. Amém. Aleluia, Deus.